Bom dia a todos, sejam bem-vindos a mais um webinar da Azelis Vogler. Hoje nós vamos falar de uma tendência que está ressurgindo aí no mercado de panificação, que são as massas madres, né? A famosa fermentação natural. E hoje, como nosso convidado especial, a gente vai ter o nosso parceiro aqui, a Puratos. Mas antes eu vou começar a falar um pouquinho da Azelis Vogler. Para quem não me conhece, eu sou a Débora, faço parte aqui do time de marketing da Vogler. E durante o nosso evento, você pode enviar sua pergunta aqui no nosso chat, tá? E aí, ao final da nossa apresentação, a gente vai ter um tempo aqui disponível para responder as perguntas, tirar as dúvidas de vocês. Bom, falando um pouquinho das Azelis Vogler, né? Desde o ano passado, a Vogler faz parte do grupo Azelis. A Azelis é uma distribuidora, né, de especialidades de nível global. Ela está presente em mais de 64 países e se juntando à Vogler, né, que também é líder nacional em distribuição de ingredientes para alimentos há 34 anos aí no mercado também. Juntos, né, as Elis, nós fazemos parte das Américas e a gente contribui com esse faturamento que corresponde a 38% do faturamento global. E nós atendemos mais de 59 mil clientes, né, e possuímos também mais de 60 laboratórios ao redor do mundo, sendo 3 deles aqui na Vogler. Falando, né, de inovação através da formulação, né, innovation through formulation, é o nosso propósito, né? Então, isso é um lembrete de que ideias e conhecimentos podem realmente mudar a vida das pessoas, né? E a gente quer fazer isso através dos nossos ingredientes, fornecer soluções, né, totalmente integradas, de distribuidores de especialidades, né, químicas e ingredientes, nós passamos a fornecer essas soluções inovadoras. A gente também quer impactar, né, por meio das nossas ideias, e a paixão pelo que fazemos, que está enraizada na nossa companhia. E a inovação através da formulação, criando assim formulações inovadoras e sustentáveis. Como eu falei, né, no início, a Vogler completou esse ano 34 anos de experiência aí de mercado. Nós temos um amplo portfólio com mais de 700 itens e a nossa equipe, né, aí de 170 colaboradores, mais ou menos, faz, né, com que a nossa matriz, que fica em São Bernardo do Campo, no ABC Paulista, e a nossa filial também em Recife, traga essa capacidade, né, de atender a parte logística e de fazer as exportações para todo o Brasil, com o nosso estoque, né, aí, com capacidade de mais de 14 mil metros quadrados, né, de estoque. Um bom lembrete também é que a gente ganhou, né, já vem ganhando há 8 anos consecutivos, né, o Prêmio BIS como melhor distribuidora, e isso mostra o preparo da Vogler em atender o mercado. Bom, vou passar o nosso vídeo institucional para vocês conhecerem um pouquinho mais da nossa planta e da nossa estrutura. Vogler, uma empresa Azelis. Sabor, cor, frescor, tecnologia, sustentabilidade, saudabilidade. A Vogler, uma empresa Azelis, está há mais de 30 anos atendendo o mercado de alimentos e bebidas do Brasil. Uma empresa sólida, com mais de 150 colaboradores, com centros de distribuição em São Bernardo do Campo e Recife, e mais de 10 mil metros quadrados de área útil com estoque local, Centro Tecnológico Vogler, CTV, laboratório de qualidade e produção. 100% autossustentável em energia elétrica, a Vogler utiliza placas de energia solar para abastecer toda a sua operação. Além disso, a otimização do uso da água, reuso de água pluvial e tratamento de efluentes a posiciona entre as empresas preparadas para as exigências mundiais em ESG. Regularidade e qualidade dos seus produtos, sabor, cor e frescor. Contando com suas fortes parcerias mundialmente renomadas. Nossa divisão Vogler Systems garante um serviço tailor-made nas suas misturas sinérgicas, com ingredientes seguros e de qualidade, além de soluções que se encaixam nos mais diversos perfis de clientes. Vogler, uma empresa Azelis. Sustentabilidade, tecnologia e qualidade máxima em ingredientes para o mercado de alimentos, bebidas, farma e pet food. Azelis Vogler. Innovation through formulation. Bom, é isso da nossa parte aqui da Vogler, né, a nossa apresentação. E aí, para dar continuidade no nosso webinar, eu vou chamar o Johannes.
né, que vai começar aqui com esse tema, né, de massas madres. Johannes, a palavra é sua, pode ficar à vontade. Ótimo, muito obrigado. Nossa, muito bonita a apresentação de vocês. Parabéns, Vogler. E obrigado pela oportunidade, né, de ceder a Puratos esse momento para falar sobre fermentação natural, que é o nosso grande negócio aqui dentro da Puratos. A Puratos é uma empresa belga, também está mais de 100 países, está presente, e como eu disse, a fermentação natural é alguma coisa que nos move muito pelo fato de ser ser algo muito apaixonante, vou dizer assim, né? Eu sou padeiro, vou só pedir para voltar um slide ali. Sou padeiro, sou nascido na Alemanha, mas como vocês veem, eu falo português relativamente bem, né? Minha mãe é brasileira, meu pai é alemão. Eu sou nascido na Alemanha, em Stuttgart, perto de Stuttgart, perto da Floresta Negra. Morei na África, em Burkina Faso, depois vim para o Brasil, pequeno, morar em Catolé do Rocha, lá na Paraíba, depois Espírito Santo, Minas Gerais, voltei para a Alemanha para estudar, trabalhei na Argentina, no Uruguai, experiências também no Chile, voltei para o Brasil, onde montei meu próprio negócio, entrei para a empresa belga e sou casado com uma japonesa. Então, essa é a diversidade que eu acho que esse slide quer dizer muito sobre isso, né? E quando a gente fala de fermentação natural, a gente não deixa de falar sobre essa diversidade que traz eu vou dizer, uma assinatura única para aquilo que está se desenvolvendo, né? A fermentação natural tem essa diversidade, porque cada lugar, como vocês vão ver durante a apresentação, existe um tipo de fermentação, e esses lugares todos, né, fazem com que a gente consiga agrupar e agrupar, por um lado, uma mensagem muito bonita de fermentação natural, e por outro lado, trazer essa especificidade, né, que é essa assinatura de coisas únicas, né? A minha experiência já foram mais profissional aqui, né? Foram mais de 21 países que eu tive, mais de 20 países que eu estive presente, né? É, muito em prol de campeonatos mundiais também, né? Eu participei de vários campeonatos mundiais como competidor, como técnico, como organizador de vários campeonatos. Então, assim, panificação é minha paixão, e foi com ela que eu consegui ampliar também meu campo de visão quando se diz referente a pão. Pão é uma coisa que o mundo inteiro consome, mas a maneira que é produzido esse alimento tão simples, que ontem, né, foi super sugestivo a data de hoje, porque ontem foi o Dia Mundial do Alimento, e hoje eu estou falando sobre pão. E o alimento, né, ele é simbolizado pelo pão. Então, eu acho super válido que um alimento tão simples, tão único como o pão, seja o símbolo do alimento. E aí, como que esse pão é chamado de pão? Né, segundo os historiadores, ele é chamado de pão quando ele recebe essa fermentação, né? Porque antes disso, ele é chamado como biscoito, né? Como né, bolacha, biscoito, enfim. E aí, quando ele sofre essa fermentação natural, essa espontânea, que a gente chama de fermentação natural ou massa madre, ela começa a levedar e aí traz uns aromas específicos. Pode ir para passar mais um slide, Damiano? E aí, essa história a gente conta sempre dos tempos egípcios, porque os egípcios foram aqueles que realmente conseguiram massificar o processo de produção de pães. Mas a história da panificação, ela tem, né, restícios ali na Mesopotâmia, através dos primeiros primatas que colhiam os grãos. Esses grãos foram macerados, foram amassados. Esses grãos macerados e amassados provavelmente ficaram alguns dias ali ao tempo, e aquilo aconteceu uma fermentação. Essa fermentação fez com que essa massa levedasse um pouco, ficasse mais fofinha, e aí alguém deve ter assado isso numa pedra, provavelmente, e aí em cima dessa pedra, depois disso assado, as pessoas sentiram um grande benefício em ter essa bolacha, né, que era antes fermentada, que aí começa a chamar de pão.
porque o pão ficou um pouco mais ácido, ficou mais fácil de digerir, né? Essa bolacha ficou mais fácil de digerir, e aí começa então toda essa história da panificação, entrando já para esse, né, o período egípcio, e aí através do período egípcio a gente já tem essa massificação do processo de produção da fermentação natural. Dos egípcios ela vai para, né, para os gregos, dos gregos vai para lá para Roma, né, para Itália, onde cada vez vai sofrendo as suas variações e aí adicionando elementos super interessantes, como por exemplo, né, já existe sinais lá na Grécia de que a fermentação desidratada, né, que essa fermentação em pó, ela já acontecia, já faziam isso lá, porque eles pegavam o mosto do vinho, esfregavam na farinha e deixavam a farinha secar com o mosto do vinho, e aí aquilo eles usavam para fazer pão. E já no período romano já existiam as primeiras escolas de panificação, né? Então, isso tudo fez com que a panificação tomasse um corpo, além também de um grande representante, né, que foi Jesus Cristo também, que não era padeiro, mas resolveu fazer todas as suas parábolas, né, todas as suas frases tão referentes ao pão, né, porque era aquilo que alimentava, aquilo que, em muitos casos, chegou a ser 70% do consumo de calorias nesse período. Então, o pão tornou-se tão relevante para a sociedade que, né, a política, a religião, se apossaram desse ingrediente ou desse produto, né, dessa receita, para poder construir as suas histórias, enfim. Então, o pão tem uma grande, tudo através desse ingrediente mágico, que é a fermentação natural. Só que esse ingrediente mágico, ele sofreu, vou falar assim, uma, uma interseção, né? A partir do momento que descobriram ali o, o microscópio, eles descobriram que dentro dessa fermentação natural existiam micro-organismos diferentes ali dentro, que uns eram mais, consumiam açúcares mais rápidos, outros, né, traziam mais sabores, enfim. E aí, através disso, então, inocularam essas leveduras que eram mais comedoras de açúcares, né? E transformaram elas, né, potencializaram elas ainda e transformaram elas em fermento biológico. Foi um grande avanço, porque imagina um pão com fermentação natural, ele demora mais ou menos até 16 horas para ficar pronto, né? E dessa maneira, com esse fermento, esse novo mágico fermento que apareceu, você consegue fazer pão em 3 horas e até 2 horas e meia, se você colocar bastante fermento. Então foi uma grande revolução na panificação. Alguns dizem que foi talvez a revolução mais dramática ou a mais importante dos últimos tempos, porque ela foi como se fosse a invenção do iPhone, que era tão fácil trabalhar com esse fermento que você faz em 3 horas do que aquele que você precisava de tanto tempo. Então, a panificação realmente sofreu, ganhou muita velocidade, mas perdeu muito sabor, porque a fermentação natural, né, na sua composição, ela tem farinha de trigo, água, esses micro-organismos que são conduzidos através de um processo que cuida da temperatura, do tempo, e essa pessoa, né, esse guardião, a pessoa que manuseia e que tem essa expertise de trazer mais aromas e mais sabores, né? Então, quando a fermentação natural ela tomou a escala que tomou com esses micro-organismos, ela que eram mais, vou falar assim, eles eram mais rápidos, o pão perdeu o sabor, né? Esse foi o grande demérito da fermentação biológica, né? Ele perdeu o sabor porque as pessoas começaram a fazer ele muito rápido e aquele sabor da fermentação natural foi se perdendo. E com isso, a gente vem falando, como foi falado aí, né? A redescoberta da fermentação natural. E essa redescoberta está trazendo justamente elementos
que são muito peculiares. Inclusive, um amigo meu lá na Bélgica, da Biblioteca da Fermentação Natural, ele falou assim: ó, minha avó talvez não tenha consumido pães tão gostosos como eu estou consumindo agora. Porque né, teve uma época que realmente ele só fazia fermentação natural né, não existia isso em todo lugar. E aí, com agora o passar dos anos, agora nesses últimos, eu sei, 15 anos, a gente vê que a fermentação natural tem tomado sua relevância, tem agregado muito sabor, muito aroma e muito mais do que isso, acho que é o storytelling que está em volta disso. Cada fermentação natural ela tem a sua característica, né? O seu nome também. Na Alemanha é Sauerteig, Levain, massa madre, lievito naturale, pé de massa ou massa madre ou fermentação natural, né? Sourdough, enfim, cada um deu o seu nome, mas o processo espontâneo né, de levedar uma massa, ele acontece igual em todos os lugares. É claro que cada um desses lugares também a gente vê não só o micro ambiente, o ambiente, né, por estar na Itália ou por estar no Brasil ou em São Francisco, existem micro-organismos diferentes em cada região, mas também por usar muitas vezes ingredientes diferentes, como na Alemanha usa muito centeio. Na Itália a gente vê que tem algumas fermentações naturais que acontecem com o trigo durum. E todas elas vão modificando muito o perfil do sabor, trazendo uma assinatura e uma coisa única e autêntica. E aí, pensando nisso, a gente viu que quando a gente começou a trabalhar na Poratos a fermentação natural, essa foi um tema super interessante porque a gente, para investir no nosso negócio, a gente fez uma pergunta para nós mesmos que a gente não conseguiu responder, que era para onde vai a fermentação natural? E a gente ficou, cada um tinha um pitaco ali, mas a gente resolveu contratar uma futurista, né, Anne-Marie Madal, que é uma futuróloga que estuda comportamentos, e ela nos trouxe uma frase que fala: o futuro dos pães está no seu passado. E com essa frase é que a gente começou a ver como era feito os pães no passado, como eram feitos, né, o processo de fazer pães no passado. A gente foi no primeiro lugar, foi lá na cidade de Altamura, que é conhecido como a Città di Pane. E lá a gente viu que o pão de Altamura é um pão super característico, que inclusive está descrito no livro de Horácio. Ele fala que todo bom viajante deveria passar por Altamura, experimentar o pão de Altamura por ser o pão mais gostoso do mundo. E aí a gente foi trazendo, a gente foi conhecer essa cidade e conhecer essa fermentação natural que é feita com trigo duro. E aí a gente começou então a trabalhar com a fermentação natural pensando na diversidade que ela tem. E por todo lado que a gente ia, tinha sempre uma fermentação natural, alguém falando sobre fermentação natural, e a gente viu que o mundo da fermentação é tão amplo que a gente resolveu fazer uma biblioteca da fermentação natural. Ela está em Saint-Vith, na Bélgica, e o curador dela é o Carl Desmet. Se vocês quiserem entrar depois no Instagram, chama The Librarian. E aí lá ele cataloga todas as várias fermentações naturais, são mais de 130 fermentações naturais que tem catalogadas lá dentro, com suas histórias, com seus ingredientes, com seus processos, numa maneira de manter a biodiversidade, né, das fermentações naturais, entender, estudar, né, essas fermentações naturais para a gente poder ampliar o nosso campo de visão e também para manter as heranças, né, das fermentações naturais. Então, é um lugar único, exclusivo da Puratos. A gente tem um orgulho enorme, porque ali realmente estão fermentações naturais como o do Eric Kaiser, como de grandes padeiros do mundo inteiro, estão lá dentro. E essas fermentações naturais são protegidas, claro, ninguém, né, divide nenhuma dessas fermentações com ninguém, é mais para realmente manter, existe um contrato de confidencialidade com cada uma das pessoas que tem sua fermentação natural lá dentro, mas a gente estuda muito essa questão. E aí, quando a gente vem aqui no Brasil,
para trazer a fermentação natural aqui para o Brasil, a gente pensou muito em como isso poderia ter a identidade, né, do Brasil. E com isso eu pedi para o Carl de Smet, que é o nosso curador da Biblioteca da Fermentação Natural lá na Bélgica, um fermento, a gente sempre fala que o fermento natural é uma coisa mais europeia, né? E aí eu pedi para ele mandar um fermento de Sanvit, e ele falou que tinha um que chama Vitus, porque é da cidade de Sanvit. E ele falou: eu construí esse fermento aqui já tem 15 anos e tem percorrido já a Europa e agora pode percorrer o Brasil. E aí ele mandou, eu fiz uma viagem pelo Brasil para adicionar ingredientes pitorescos brasileiros para poder abrasileirar a nossa fermentação natural e trazer um toque bem brasileiro. E para isso, a gente fez um documentário, e até vou pedir para passar ele aí. Pode passar, Damiano? Esse documentário está disponível no YouTube, né, pela Grupo Puratos, ou então na Puratos. Então podem assistir, é super interessante que tem vários chefes renomados, mas a ideia desse documentário foi trazer o Vitus para brasileirar essa fermentação natural e também para ver como essa fermentação natural aqui no Brasil é aplicada. Então a gente viu que a fermentação natural é aplicada dentro da pizza, que foi um dos episódios bem pitorescos e foi dos ingredientes mais pitorescos que existem dentro dessa fermentação natural brasileira, que é o Vitus, é o ingrediente que chama pequi. O pequi é muito difícil explicar para os belgas o que é o pequi. Não é manga, não é nada, é pequi mesmo. Então, isso foi para mim a coisa mais difícil de explicar para os belgas, até hoje segue sendo o ingrediente mais difícil para explicar. A gente tornou pequi, dessa fermentação do pequi, a gente fez uma pizza, e no Rio de Janeiro a gente usou água de coco para alimentar a nossa fermentação natural. Depois, em Recife, nós usamos a cana-de-açúcar, porque foi por lá que entrou a primeira muda de cana-de-açúcar. Nós fomos depois para Foz do Iguaçu, né, adicionar lá o tererê, que é um ingrediente típico lá de Foz do Iguaçu. Colocamos também o fermento de Cristo lá no Rio Grande do Sul e depois a uva de mesa aqui em Vinhedo, que é a capital da uva de mesa. E tudo isso, né, deu uma mexida aí no Vitus, aí, deu uma brasileirada nele, com todos esses elementos, com cada um contando essa história, enriqueceu o trabalho e fez com que a gente acreditasse muito que a fermentação natural no Brasil tem uma força enorme de trazer esses elementos de storytelling também para trazer muitas oportunidades de mercado. E para isso, eu queria convidar o Damiano para ele poder falar um pouquinho sobre como a Purato se enxerga o mercado brasileiro e quais são essas oportunidades. Damiano, é Obrigado, contigo. obrigado, Johannes. Bom dia a todos. Bom, me apresentando rapidamente também, eu moro no Brasil há 26 anos, mas vocês vão sentir um sotaque de outros países latinos. Eu sou italiano, morei quando era adolescente na Espanha também. Eu estou começando na Puratos esta semana, né? Então, mas tenho uma visão bastante grande. Já tinha feito cursos de fermentação natural alguns anos atrás, já tive a minha própria pizzaria, que peguei no meio também da pandemia, peguei a pandemia em cheio, fazia alguns tipos de pães, então
é um mercado que conheço bastante. E aqui vou falar rapidamente um pouco do mercado brasileiro, porque a gente entende que esse mercado vai começar a crescer cada vez mais em fermentação natural, e depois passo a palavra mais para a Elisete, para falar um pouquinho mais do lado técnico. Bom, falando do Brasil, isso aqui é uma informação que todo mundo tem, mas eu gosto de relembrar, né? A gente é um país gigante, claro que é um país que tem, quando a gente olha um pouco as classes econômicas, né, uma grande maioria de classes CDE, né, que são pessoas que ganham relativamente pouco numa renda familiar, mas quando a gente filtra também uma classe AB1, por exemplo, que são famílias que têm uma renda acima de R$ 10.000, a gente está falando que o nosso país tem 17 milhões de brasileiras de alta renda, né? Muitas vezes a fermentação natural ainda está um pouco linkado com premiumização, que é um pouco normal, é um produto de maior valor agregado, né? Então, isso é um ponto importante, até falando de Puratos, que é belga, né? Quando a gente fala de 17 milhões de habitantes, estamos falando de uma Bélgica e de uma Suíça como um todo, né? Então, tem muito potencial aqui no Brasil quando a gente fala de produtos de maior valor agregado. Falando um pouco do mercado, né? Quando a gente fala de padarias, aqui a gente não entrou ainda na parte de fermentação natural. Mesmo o Brasil tendo um consumo per capita relativamente baixo, né? Vocês veem aqui esse número 32, que é o consumo per capita do brasileiro no ano, né? Então, é um consumo relativamente pequeno. A gente aqui compara, por exemplo, com o Chile, né? Que a gente também tem operação no Chile. O Chile hoje tem um consumo per capita de 77, quando a gente pega outros países maduros da Europa, estão numa faixa de 60, então tem um potencial. Já somos, né, como um país, o terceiro país do mundo, mas tem um potencial de crescimento importante. O brasileiro ainda consome pão muito no café da manhã, muito, né, pão na chapa, e quando a gente vai nas refeições mais importantes, consome relativamente pouco, até porque o arroz tem um pouco esse papel, né? Então, tem aqui um pouco a mensagem: já somos gigantes, já somos terceiro do mundo, né? Medalha de bronze, mas tem um potencial gigante pela frente, e com um país numa movimentação. Isso aqui são todos os artigos que saíram nos últimos 12 meses, de premiumização bem importante, né? Então, a gente vê uma mudança de cafés gigantes, né, com as cápsulas. Quando a gente pega os últimos anos, eu trabalhei no Pão de Açúcar também, é impressionante quanto, por exemplo, o Pão de Açúcar vendia, e como isso a gente viu crescendo a parte de cervejas artesanais. A gente vê os produtos saudáveis, né, que já chega a 100 bilhões, né, aqui no país. Então, tem uma mudança muito importante, né, no mercado brasileiro, e isso está acontecendo agora, né, nos últimos tempos, né? Outro ponto importante aqui, isso aqui são informações que podem ser pegas, né, no Google Trend, né, no Google Tendências. É muito interessante, né? Então, a gente coloca alguns termos no Google Trend, pode ser mundial, pode ser só no Brasil, pode ser em qualquer país do mundo, e ele nos mostra nos últimos, acho desde 2014, então nos últimos 20 anos, o que aconteceu com essa procura para aquele conteúdo, para aquele termo específico, né? Então, em cima à esquerda, vocês podem ver no Brasil, né? Então, a gente vê que até 2015, 2017, era muito pouca procura pela palavra fermentação natural. Aqui no Brasil se procura muito a palavra fermentação natural, mais que massa madre. Mas aí a gente vê como, a partir de 2017, começa a ter uma procura por esse termo, né, por esse conteúdo, né, por essa prática muito grande, né? Vocês veem aquele soluço que o gráfico dá, é sempre a pandemia, mas vocês veem que tem esse soluço e ele continua crescente, né? Então, de novo, o interesse por isso, pelo brasileiro, ele vem crescendo, né? Do outro lado, eu coloco do lado um comparativo com a Itália como um exemplo de um país um pouco mais, não um pouco mais, bem mais maduro, né, nessa área, né? E a gente vê como é muito mais estável. Tem o soluço sempre da pandemia, né? Todo mundo que ficou em casa ficou mais interessado praticamente em todos os assuntos,
mas a gente vê que, como assim que acaba a pandemia, o assunto ele volta no mesmo patamar de antes, né? Isso porque as pessoas já conhecem do assunto, né? E também porque, de novo, passa um pouco o interesse que aconteceu naquele momento específico da pandemia. Depois a gente compara, por exemplo, a fermentação natural com outros termos importantes que já bombaram muito lá atrás, de pães light, de pizza de fermentação longa. A gente vê como a procura está em outro patamar. Pegando o exemplo que eu trouxe de cerveja especial, né? E, de novo, como o mercado se desenvolveu, a gente vê esse pico, né, da procura pelo termo cerveja especial, cerveja artesanal, mas depois ele cai, né? Tanto porque passa um pouco de interesse, tanto porque as pessoas já entenderam o que é essa cerveja artesanal, o que é diferente se comparado com uma Skol, por exemplo. E aí, aqui tem outros gráficos, não vou entrar muito mais em detalhe, mas, de novo, a gente, em geral, vê como alguns termos que bombaram lá atrás, como também low carb, né? Todo mundo falava em 2015, o interesse já saiu e a diferença a gente tem há muitos anos já, desde 2017, um crescimento bem importante de pessoas procurando e se interessando pelo termo de fermentação natural. E aqui só uma visão de Brasil, tá? É interessante como o Sul, dos primeiros 4 regiões que procuram, se interessam pelo termo, tem 3 regiões que são do Sul e mais São Paulo, né? Então, o Sul, São Paulo mais desenvolvido, e tem um desafio também de outros países, de outras regiões para a gente se desenvolver, como o Rio, como o Nordeste, como o Centro-Oeste. Aqui trazendo muito rapidamente algumas informações de uma pesquisa, né, que a gente fez na Puratos há um tempo atrás. Então, é aquilo que a gente falava, né? As pessoas, na média, consomem no mínimo 1 vez por semana pão, muito no café da manhã. Quando a gente fala um pouco de intolerâncias, né? A parte de leite entra, a parte de glúten, né? Mas também o glúten, por exemplo, é relativamente baixo ainda. Claro que teve aquela movimentação muito forte de falando do glúten como um grande veneno, mas hoje isso já passou bastante, né? Então a gente já sente muito menos que no passado. E aí, claro, quando a gente fala de tipo de pães, né? O pão francês é o protagonista em absoluto, mas quando a gente pergunta que outros pães você consome, né? Pergunta aberta, né? Várias respostas já aparecem numa quantidade importante as pesquisas, os pães especiais, né, os pães mais rústicos, né, como o ciabatta, como a baguete, como o pão italiano. E aí, quando a gente pergunta o que te faria consumir mais pão, né, aparece a fermentação natural como em primeiro lugar, né? Então isso é muito legal, né? As pessoas muitas vezes entendem mais ou menos porque faz bem, mas tem uma área muito positiva em cima, e elas falam, cara, se tivesse mais opção de fermentação natural, eu consumiria mais pão. E quando a gente pergunta, tá, mas no final, o que você entende como fermentação natural? Aparecem os 2 pontos que são os 2 pontos mais importantes. De um lado, sabor / textura, né, porque o pão fica muito mais gostoso, e do outro lado, o lado também de saudabilidade, né? Então, isso é uma coisa muito bacana, porque, novamente, a gente está falando de um produto que a gente, claro, que precisa desenvolver ainda no mercado, mas é um produto que as pessoas já entendem, e isso também aparece na nossa pesquisa de Taste Tomorrow. A gente faz pesquisas mundiais, né? E depois, claro, regionalizadas e também país a país. E uma das perguntas é: você concorda, né, que pão de fermentação natural é mais saudável? No mundo, olha que interessante, 61% responderam que sim. Na América Latina, 75% respondeu que sim. E na América Latina, o primeiro país é o Brasil, com 82%. Né? Então, novamente, essa áurea muito positiva em volta da fermentação natural, ela já existe. Isso é muito interessante, né? Quando a gente vê um pouco de lançamentos, aqui o número que vocês veem é a quantidade de lançamento que tem na Europa, por exemplo, são lançamentos de indústria. Então, aqui, por exemplo, não tem o pão que uma padaria específica pode lançar, o pão fresco. Aqui estamos falando de
pão de forma, estamos falando de pão de hambúrguer, estamos falando de qualquer produto industrializado, a gente vê como na própria Europa, que é um produto, é uma área muito mais madura do assunto, a tendência de crescimento é gigante. Então, só no ano passado foram lançados praticamente 1.000 produtos, 1.000 SKUs com fermentação natural, né? Então, número grande e vem crescendo muito grande. E do outro lado, quando a gente enxerga... Passou um momento aqui. Foi. Quando a gente enxerga o mesmo dado de América Latina, a gente enxerga que também a tendência é uma tendência até mais crescente, né? A curva dos últimos 4 anos é brutal, como mudou, né? De 2020 para 21, 22 e 23. Claro que o número ainda é inferior, né? É um mercado que está em desenvolvimento, mas com uma tendência gigante no Brasil, é a mesma curva acentuada, né? E aí, falando um pouco de pontos importantes, estou falando um pouco, voltando para padarias, como se divide um pouco esse mundo de padaria, né? Então, a gente está falando do mercado gigante que a gente viu lá, são 7 milhões de toneladas de volume no Brasil inteiro no ano, se dividem em 2 grandes segmentos, né? Artesanal, que é tudo aquilo que a produção própria faz, aqui entra também as padarias de supermercados, por exemplo, e toda a parte industrial, né? Então, aqui pontos importantes para destacar: a penetração no artesão, né, que a gente chama, na padaria, ainda muito baixa de fermentação natural, um desafio e um potencial gigante, é 0,3% a penetração. Só para vocês entenderem, na Itália, que a gente usa muitas vezes como um país mais maduro, isso chega a 6%, então é 20 vezes maior. Quando a gente vai para indústria, tem uma penetração maior se a gente considerar Bauducco dentro, né? Bauducco, toda a linha deles tem fermentação natural. E aqui um pouco de dados, né? Então, hoje o mercado, né, vocês acompanharam, né, nos últimos 2 meses mudou, e o Grupo Bimbo, né, está em fase de, ainda não aconteceu, né, mas está em fase da compra da Wickbold. Então, hoje tem um Grupo Bimbo bem importante, uma Panko e uma Bauducco, são praticamente os 3 grandes grupos que fazem o mercado brasileiro. Falando um pouco de artesãos, né, de padarias, a gente tem um pouco como a gente divide, né, todo esse tipo de... Aqui falta tipo de pão, se colocar tudo são 50 charts, mas um pouco uma faixa de uma divisão de preços, né? Então, temos o mais básico, que vem de um pão francês, e aos poucos vai crescendo. Então, a gente larga de um pão francês a R$16 o quilo e chega, por exemplo, num San Martino, um pão especial de grãos que chega a R$80 o quilo. E claro que a gente enxerga que tem um potencial maior de massa madre, especificamente quando a gente entra num produto de um pouquinho mais valor agregado, mas não quer dizer que o pão francês precisa ficar de fora, por exemplo, né? Aqui a gente colocou exemplo, quando a gente começa a ter um pão a partir de R$20, parece que isso faz bastante sentido. Quando a gente vai para indústria, só um momento aqui, quando a gente vai para a indústria, também aqui o mercado, eles têm uma divisão onde começa os mercados mais, os modelos mais baratos, né, os tipos de pães mais baratos. Aqui peguei como exemplo o mercado de pão de forma, que é quase 80% do pão industrial. Então, tem aquele mais basicão, né? A gente tem a parte de integrais, depois tem com sourdough aqui, coloca Bauducco, e depois tem uns produtos de mais valor agregado, tem o produto do forno, o artesano, e depois toda uma categoria que cresceu muito nos últimos anos, que é de grãos, que também aqui, acho que o ponto é, olhem, por exemplo, o preço do produto do grãos, né? R$32 ao quilo, praticamente é o dobro comparado com o standard, né? O básico, quando a gente tem. Então, aqui também, claro que tem um desafio, um potencial maior aqui, um produto de um pouquinho mais valor agregado. Último ponto, né, que é importante, é claro que quando a gente fala de desenvolver categoria, esse é um desafio também muito grande, e não só nosso, de todas as empresas que estão desenvolvendo, é ensinar sempre o consumidor por que é legal ter fermentação natural. Esse aqui é um exemplo de um projeto que a gente tem no interior de São Paulo, onde a gente
traz informações, né? Primeiro tem que explicar que aquele pão tem fermentação natural e depois explicar por que a fermentação natural é tão importante. Essas são as mensagens que eu queria passar. Vou passar a palavra para Lisete, que está já no call, e aqui vou mexendo aqui daqui a apresentação. Obrigado, Lisete. Obrigada, Damiano. Bom dia para todos. Me apresento rapidinho, sou a Lisete, tenho já 3 anos no Brasil, 10 anos de trajetória na Puratos, trabalhava antigamente na Itália, e muita boa parte desses anos foi dedicada na fermentação natural. Esses últimos 3 anos aqui em Brasil têm sido anos de construção de mercado, que vocês, como já viram nas apresentações do Damiano e do Johannes, é um reto muito apaixonante, mas também desafiador. Então, estou muito feliz de contar com esse fórum aqui para apresentar uma vez mais um pouco mais de conhecimento sobre o tema. Tenho só 20 minutos e o mundo técnico da fermentação natural é bem extenso. Não quero ser amassante aqui com as informações, então, por favor, se querem interromper, falar, fiquem à vontade. Vai para trás, Damiano, nas disclaimers. Tenho a responsabilidade de fazer um pequeno disclaimer antes de começar. Todas as informações técnicas que a gente apresenta são uma opinião técnica da Puratos baseada em mais de 20 anos de pesquisa e experiência, porém elas não são uma fonte de informação que anula ou vai a ter maior validade das legislações ou as regras específicas de cada realidade e país. Então, considerem isso no que eu vou falar daqui para frente, tá bom? Então, eu queria começar por aí, porque depois desses 3 anos, o que mais vem quando a gente apresenta a fermentação natural, massas madres para clientes, é a questão da legislação brasileira sobre isso e o que a gente pode falar ou não pode falar. Então, o que a gente tenta de fazer é dar uma definição que a gente entende que faz um sentido técnico para a descrição do produto. Essa definição é um fruto de muito trabalho de várias associações, principalmente lá na Europa. Foi lançada por esse grupo FEDIMA, que é um grupo de associações alimentares que tem experiência nesse setor. Então, eu tentei traduzir aqui no português, eu vou ler para vocês e comentar um pouquinho. Todos os casos de uma massa madre, uma massa fermentada, uma massa madre, é um ingrediente alimentar característico obtido a partir de farinhas de cereais, pseudo-cereais fermentados por micro-organismos, principalmente bactérias láticas, levaduras, sem adição de ácidos para adaptar artificialmente a acidez. Então, o que isso quer dizer é que a gente confia que a matriz de composição de uma fermentação natural é uma matriz natural, ou seja, proveniente de ingredientes simples como farinha ou pseudo-cereais, e que a acidificação desse produto, ela acontece em modo natural. Então, a gente não utiliza, ou quem faz não deveria utilizar acidulantes para corrigir esse processo. Pode passar, Dami. Dito isso, quando a gente tenta de dar uma definição ou explicar o que ingrediente é bem simples, porém é complexo. É um ingrediente baseado principalmente em 3 ingredientes, que é água, farinha e micro-organismos. Além disso, a gente precisa tempo e expertise. Me desculpa se às vezes uso umas palavras em inglês, mas o meu português não é tão bom como o do Damiano. Então, mesmo tendo ingredientes muito básicos, muito fáceis de entender, o processo de produção é complexo, de manutenção é complexo, então faz com que o ingrediente seja bem interessante para estudo científico. Pode passar. Tentando aqui explicar um pouquinho esse processo, e de novo, qualquer dúvida pode escrever no chat, a gente faz uma conversa sobre isso. Eu dividi aqui umas fases de produção, que sempre fica mais tangível, né? Para quem, como eu, é visual e gosta de ver esquemas, funciona mais ou menos assim. Principalmente, você tem uma fase de matérias-primas, então já falei, bem simples, farinha, água e micro-organismos. Em segundo lugar, esses ingredientes vão passar por um processo, que é um processo de fermentação.
basicamente, esse processo consiste em tempos, temperaturas e ambiente, que são os parâmetros que fazem com que esses ingredientes se transformem e criem um produto único que hoje conhecemos como fermentação natural ou massa madre. Depois desse processo bastante delicado, tem uma fase de downstream de estabilização, né? Que na Puratos a gente trata em 3 tipos diferentes, que é um processo de resfriamento, acho que é resfriamento cool down, e dessa cadeia, vamos falar assim, saem os nossos produtos ativos, que eles podem suportar ou iniciar uma fermentação. O que a gente quer dizer com isso é que tem uma parte ativa dentro deles que consegue iniciar ou suportar a produção de gás, e porém a fermentação dentro do pão. Depois tem outros 2 processos de estabilização, por principalmente pasteurização ou estabilização térmica e secagem. E desses processos a gente tem os nossos produtos que chamamos de inativos ou produtos de massas madres, como as nossas madres em pó ou as massas madres líquidas que têm uma estabilidade à temperatura ambiente. Pode passar, Dami. Dito isso sobre a fermentação natural, e voltando um pouquinho ao que a gente recomenda fazer com isso, o que deveria acontecer nos pais quando a gente utiliza esse ingrediente? E eu sempre gosto de falar sobre a massa madre como um ingrediente, porque ele é um ingrediente. Então, sabendo que no Brasil hoje não existe uma legislação específica sobre fermentação natural, que é muito certo, também é certo que a gente tem que agir com transparência e com uma comunicação clara para o consumidor, né? Essa é um pouco a filosofia. Então, quando a gente tem um ingrediente, o correto, né, é declarar ele. Você tem que falar para o consumidor quer saber o que tem dentro desse pão. E a massa madre é um ingrediente, porém, é lógico que ele esteja dentro da declaração dos ingredientes do pão que utiliza. Então, em qualquer tipo de pão, ele deveria estar presente como ingrediente. Agora, qual é a diferença e onde está as principais dúvidas, né? E aí vem muito a parte de, mas é um ingrediente ativo, fermenta, não fermenta, tem vitalidade ou não? Para isso, a gente propõe, né, 2 classificações de pais. Então, uma primeira classificação, que se entende como sourdough bread, ou pão de fermentação natural de massa madre, que são aqueles pais que têm um processo, né, talvez de lenta fermentação, onde a fermentação natural tem uma parte ativa que interfere nesse processo, né, de fermentação do pão. E é permitido, que é outro dos mitos que eu escuto muito, o utilizo de fermento biológico em certas quantidades. Isso aqui, gente, foi definido lá na Europa, considerando mercados muito mais maduros do que a gente, né? Eu tenho assim, uma opinião muito pessoal sobre isso, né? Que essa tendência de fermentação natural está fazendo com que o fermento biológico seja um vilão, e não é, né? Que a gente, como o Johannes estava falando no começo da apresentação, ele foi criado por um motivo, ele tive o seu desenvolvimento no mercado, uma revolução industrial, e a gente entende que é um produto funcional que faz sentido para a produção de pão. O que a gente tem que entender é qual o melhor o emprego dele, o utilizo dele, em qual proporção, mas não significa que ele é ruim ou que ele faz mal. Então, esse é um primeiro mito que eu gostaria de desmistificar, se for a palavra em português aqui, nesse seminário. E a segunda classificação, não, volta para trás, desculpa, tem mais que ver com aqueles produtos que principalmente são como se chama, um produto de massa madre, né? Então, uma massa madre, uma fermentação natural como um ingrediente que a gente recomenda, né? O naming dele como massa madre, onde a gente, o pessoal recomenda a declaração de pão com fermentação natural, entendendo fermentação natural ou massa madre
como um ingrediente. Então, é lógico, né? Pode ser um produto inativo, que passou por um desses processos que eu estava falando antes de estabilização. E isso faz com que você possa empregar ele como um ingrediente completamente lógico e transparente. As características que os benefícios que esse ingrediente vai trazer são principalmente coligadas a características sensoriais, sabor, textura, e que tem os seus benefícios tanto para o produtor como para o consumidor do pão. Tá bom? Agora sim podemos seguir. Ok, para complementar nesse disclaimer, nesse guideline que a gente propõe, complementamos aqui no final com os exemplos de mercados mais maduros de legislação. Então, achei interessante compartilhar com vocês, porque são aqueles países onde já existe uma legislação sobre fermentação natural e a declaração delas no pão. Então, em França, existe uma legislação já faz bastante tempo, né, desde 93, onde o fermento biológico é permitido em uma proporção reduzida de 0,2% base por farinha e tem umas restrições tanto de pH como de acidez dentro da massa do pão. Então, aqui vocês veem que tem uma correlação com a definição inicial que eu estava dando de acidificação, né? Então, por isso que esse componente também é importante. Na Espanha, que acho é um dos países mais restritivos, eles têm uma legislação bem restritiva sobre que fala sobre um mínimo de horas de fermentação, então o tempo de fermentação do pão é importante para eles, uma percentual mínima de a massa madre como ingrediente, então tem que ter no mínimo 20% de massa madre, base farinha dentro da receita do pão. Na Itália, que é um país bem forte em fermentação natural, porém, o meu entendimento é que é tão comum e tão normal para os italianos utilizar, que é praticamente absurdo ter uma legislação, porque todo mundo sabe o que é. Então, acho que isso, a gente sempre tem essas discussões, será que vai ter uma legislação ou não? Acho que não, eu acho muito difícil que chegue a definir uma legislação para isso. Por enquanto, existe um draft, volta para trás, Ami, de não utilizo de fermento biológico e um mínimo de fermentação natural de 50%. E bem interessante vocês verem quanto variam, né, as percentuais entre dois países muito parecidos. E só comentando curiosidade, é porque na Itália a fermentação natural mais típica é empregada para a produção de panetone, uma massa madre muito mild, muito suave. Então a percentual dela é maior. Na Espanha já são pais mais acedos, mais com perfis mais rústicos, então ele tem uma percentual menor. E pode passar, porque senão eu fico falando aqui de todas as experiências. Vai lá. Então, resumindo, a massa madre é um produto muito simples e eu gosto dessas fotos que ficaram detrás da slide, porque é literalmente isso, né? Quando você faz o pão, é só farinha e massa madre e dá certo. Pode passar. Pegando essas duas classificações, parece uma slide simples, mas tem muito conteúdo. O que a gente recomenda é uma declaração de pão com massa madre, onde os benefícios que você vai ver são exatamente isso que você está vendo na foto de atrás. Um pequeno twist, né? Uma pequena melhoria no aspecto, no aroma, no sabor. São produtos adaptos para qualquer tipo de processo, então fácil de implementar e que você pode utilizar em qualquer momento, então não requerem um cuidado particular. Pode passar? Já quando você fala de sourdough bread ou de pão de fermentação natural, é aquela fotinha atrás, né, que dá vontade de comer. Se vocês estão observando a foto, deve estar dando para vocês na vontade de comer esse pão, e essa é a principal diferença, né, desses dois grupos, que a gente entende que faz total sentido. Então, um pão de fermentação natural, um pão que tem um sabor bem intenso, interessante, né? Aquele pão que você come e não sabe porque está gostoso, mas ele está muito gostoso. Quando você entra nesse grupo, nessa categoria de pães, é um pão que foi produzido com um processo específico, com um cuidado desse processo, então tem um valor no processo de produção também. Vai ter um impacto nessa textura, a textura dele vai ser diferente e vai ter uns benefícios nutricionais que já vocês devem ter ouvido e que a gente vai comentar também mais para frente. Pode passar. Então, para entender ainda um pouquinho mais
os benefícios da fermentação natural. Vou tentar de ser rápida, tenho só 5 minutos, mas qualquer dúvida a gente pode marcar um fórum mais técnico para falar sobre isso, porque são muitas informações. As funcionalidades de sabor das massas madres estão em sabor, textura, acidificação, poder de fermentação, pode passar que tem mais bolinhas, controle de bolor, digeribilidade e a textura da massa. Vou passar rápido cada uma delas, pode seguir. Começar por textura. A textura do pão, quando você utiliza a fermentação natural, ela muda, né? Você vai ter um impacto no frescor do pão. O pão vai ficar fresquinho por mais tempo, né? Principalmente pães frescos, você nota mais a diferença. A coesividade do miolo, vai ter um miolo mais coeso. Aqui você vê muito isso em panetone. O panetone feito com fermentação natural, um panetone com fibras, né, que não quebra. A gumminess ou waxy texture, que a gente chama, tem uma foto mais para adiante que explica melhor, mas é uma textura específica, né, que vocês devem ter visto. Ela é cheirosa, se tem um certo brilho dentro do miolo do pão. Pode passar? Dá-me. Essa aqui é a famosa waxy texture, que todo mundo me pergunta o que é. Aqui tem 3 níveis, vocês podem perceber. Depende muito do tempo de fermentação e da percentual de massa madre que vocês utilizem, do tipo também. A primeira foto é um pouquinho waxy, então você vê o miolo um pouquinho mais fechadinho, porém já tem um aspecto bastante rústico. A segunda já tem miolos mais abertos e já você consegue ver um pouco o brilho dentro desses miolos. E se você pegar eles, tem uma certa elasticidade. E já o último, as mesmas características, mas muito mais acentuadas. Pode passar. Falando um pouquinho da acidificação e o poder de fermentação, aqui basicamente eu teria que fazer 3 dias de lição para explicar tudo o que acontece na fermentação natural, mas as 2 reações mais importantes, o que trazem as características principais são 2. A fermentação das bactérias láticas e os produtos da fermentação das levaduras. Quando a gente fala da fermentação por ação das bactérias láticas, é a reação que traz acidez, faz com que a acidez do pão aumente, o pH diminua, e é o que ajuda na parte de inibição de bolor dentro do pão, porque em pHs mais baixos você evita essa criação de micro-organismos ruins, vamos falar assim. E é o que vai produzir também a parte, um pouco a parte sensorial. A fermentação por levaduras já vai mais na questão de produção de CO2. Então, você vai ter a fermentação, o crescimento de volume por conta dessa reação, e também a produção de compostos aromáticos, que é o que vai trazer o aroma e os componentes voláteis dentro do pão. Pode passar. Depois chega a questão da saúde. Então, para falar de saúde, você tem que falar um pouco de estudos feitos em humanos, e isso que inviabiliza hoje a comunicação sobre os benefícios nutricionais dentro dos produtos de forno, porque os entes reguladores, né, precisam de ter mais evidência em pessoas, que são estudos caros de fazer, mas a gente tem parcerias com universidades que têm, eu sempre gosto de contar essa história, né? Existem 2 equipamentos no mundo que conseguem simular a digestão humana. Um deles está na Universidade de Bolzano, que é a nossa grande parceira lá em todas as investigações de fermentação natural por mais de 10 anos, de 20 anos. Então, a gente tem um monte de informação, né, desses equipamentos, escala laboratório, mas que são bem, vamos falar assim, reais sobre os benefícios que esses produtos têm. E aqui, para falar de saúde intestinal, tem que considerar 2 tipos de fermentação: a fermentação da massa madre, como ela é produzida, e a fermentação do pão, como ele é produzido. Isso é importante porque nas 2 você tem que garantir que vai ter o metabolismo de bactérias e de
levaduras e a geração de ácidos orgânicos. Isso faz com que você tenha uma quebra dos amidos para que são mais resistentes e isso vai ajudar com a diminuição do índice glicêmico. Vai ter uma quebra das proteínas, né, principalmente do glúten, que isso vai ajudar também com a sensibilidade, né, ao glúten. E, desculpem, tem uma ação no ácido fítico que tem que ver com a biodisponibilidade dos minerais e as cadeias de oligosacáridos e vitaminas. Então, isso faz, e daí saem todos os claims, né, ou todas o halo de saúde que hoje a gente escuta sobre a fermentação natural. Pode passar, Nami. Esse slide é só para mostrar um dos resultados que a gente fez com a universidade. Então, aqui vocês veem um pouco o gráfico de em cima é a medida do índice glicêmico, né, da absorção do açúcar no organismo, depois de 1 hora, de 2 horas, de um pão com fermentação natural, um pão sem, e embaixo vocês veem a absorção dos minerais, principalmente magnésio, ferro e zinco, de um pão com fermentação natural, um pão sem. Então, por isso que a gente escuta tantos benefícios sobre a saúde nos pães de fermentação natural. Pode seguir, Nami. Depois tem um impacto, né, nas características da massa do pão, principalmente na hidratação. Os pães de fermentação natural são pães normalmente mais hidratados. Na makinability ou handability, não sei como vocês falam, mas um pouco mais elástica, né, mais extensível e também um pouco mais pegalhosa na hora de trabalhar. São uns impactos que você vai ver nesses produtos. Pode passar? E por último, gente, eu deixei o sabor porque na verdade é o que a gente entende que hoje faz a maior diferença e traz o maior diferencial para o consumidor brasileiro, lembrando que o mercado do Brasil, como já falamos, não é um mercado ainda muito maduro em fermentação natural, mas o brasileiro gosta de coisas saborosas. Então, aqui a gente dedica muito esforço, porque tem que ver também com a melhoria da qualidade dos pães que a gente come hoje. Pode passar? E é um dos principais impactos. Já chegamos no final da apresentação, então eu não vou ir em detalhe de tudo, porque o que está no final é mais uma apresentação de produtos purados, que eu acho que também o time da Vogler vai passar depois para vocês. Vocês podem olhar e em qualquer dúvida vocês podem me acionar. Mas as mensagens importantes que eu quero passar para vocês são: nós aqui na Puratos temos um desenvolvimento sensorial para acompanhar projetos de fermentação natural, então a gente foca muito nesses perfis sensoriais para criar a assinatura dos pais dos nossos clientes, então deixando essa identificação, essa firma de quem faz um pão com fermentação natural que seja único e identificável, né, para cada produtor. Existem vários escritores e a gente abraça eles com vários tipos de produtos que permitem, né, ter diferentes tipos de perfis. A fermentação natural não necessariamente é um azedo ou nesse perfil, tem várias, é muito mais complexo do que isso, então invito vocês a explorar, a investigar um pouquinho mais, ou a ver a grande diversidade que temos de sabores para trazer nos produtos e em qualquer tipo de aplicação, não é só em pão rústico, né? A gente trabalha em panetone, trabalhamos também em biscoitos, em algumas outras aplicações que podemos melhorar esses perfis sensoriais e trazer um verdadeiro diferencial nos produtos de vocês. Pode ir passando, Dami, eu vou pegando os pontos importantes aqui. Pode passar? Lisete, pode ir seguindo, não tem problema, tá? Fica à vontade. Não quero atrapalhar vocês, mas acho que já falei, né, sobre todos. Talvez esse slide aqui é um pouco o que eu estava falando, quando a gente tem um pão com fermento biológico só, de novo, não que seja ruim, mas ele vai abrir uma gama, né, uma linha de sabores que é limitada, né? Já quando você emprega massas madres, você vê, sejam essas em pó ou líquidas, né, já você vai abrir um mundo de sabores que fazem com que o pão fique mais interessante e traça uma oferta de qualidade maior.
Pode passar. Não. E aqui já entramos nos produtos purados, então a gente tem uma linha de produtos bastante extensa, né, de qualquer tipo de massa madre, vamos falar assim, o que vai fazer com que você escolha um tipo ou outro, a qualidade do pão que você quer produzir e a disponibilidade das linhas de produção de você ou do processo produtivo que você tenha. Então, aqui, esses primeiros são as nossas massas madres em pó. Então, são basicamente massas madres estabilizadas por secagem. E cada uma delas tem um perfil diferente. Então, o Sapore Madre, uma massa madre italiana, a gente utiliza principalmente para panetone. O Damiano está fazendo uma festa aqui, passando esses slides. Pode ir na seguinte. O Traviato e o Medea, eles estão mais em um perfil frutado ou azedo, né? Azedo, o Medea é mais um perfil entre ácido lático e ácido acético. O Traviato tem umas notas mais de frutas fermentadas, né? Pode passar? Rigoletto e Oberto, eles estão mais em perfis torrados, perfis de crosta de pão, eu falo. Então, são os preferidos, né, do mercado hoje. A gente gosta bastante deles na produção de pés rústicos. Pode seguir? E depois temos um produto bem interessante, né, mais porque ele simplifica muito a vida do padeiro e ele traz um pão de altíssima qualidade. É um produto ativo. A gente fala que no começo de todo pão deveria estar authentic e ele é um componente, né, que traz a fermentação biológica, mais os componentes de sabor e de textura que o pão precisa para ficar bem diferenciado. Aí temos dois tipos. O primeiro traz que o Authentic Durum traz o perfil de sabor das massas madres da Itália, tem um pouquinho que ver com a história da Altamura que o Johannes contou. Então a gente traz toda essa história dentro desse saquinho. E o segundo, que pode passar? Não está aí, mas Authentic Origin, que traz mais perfis franceses de fermentação natural. Tá bom? Pode passar, Dami. Esse aqui, gente, para finalizar, é outro dos produtos que a gente está lançando agora, bem inovador. Acho que somos os únicos no mercado com esse tipo de produto. Ele coloca no mesmo lugar as duas pertais apurados que estão se desenvolvendo com mais rapidez, que são a fermentação natural e o mundo dos graus. A gente acredita que os graus vão vir cada vez mais fortes. E aqui a gente fez uma combinação de ambos em um processo bem particular que traz com que o emprego de graus dentro da panificação seja cada vez mais atrativo, funcional e saboroso. Então, é nessa mistura que é praticamente um produto em pasta, né, uma pasta de graus com fermentação natural, a gente faz com que os graus fiquem super macios, que é um dos principais problemas quando vocês utilizam graus dentro do pão, eles ficam duros, né, e podem quebrar os dentes. Aqui isso some e, além disso, a gente traz todo o sabor e os componentes os benefícios que a gente já falou sobre a fermentação natural. Então, queria deixar aqui para fechar, porque é um produto super inovador. Acho que já falei isso, Dami, pode passar já para o final? São isso. Eu falei rapidinho, mas são esses os benefícios desse produto. Tá bom, gente? Desculpem aí fechar meio atrapalhado. Espero que tenha ficado um pouquinho claro. Qualquer dúvida, deixa aí a minha e-mail, mas pode me contatar também através da Vogler. A gente está aqui para suportar, tá bom? Obrigada, gente. Obrigada, Lisete. Obrigada também ao Johannes, né, e o Damiano, que fizeram uma excelente apresentação. A gente vê aí, né, que apesar da fermentação natural ser um pouco mais lenta, né, mas requer cuidados maiores, né, mas o resultado final realmente é um produto mais nutritivo, né, a fermentação ajuda, né, na digestão, absorção de nutrientes, é realmente excelente. Nós temos aqui agora uma pergunta, né, quero ver quem pode responder, né, se vai ser o Johannes, o Damiano ou a Lisete. Foi a pergunta da Natália, onde ela pergunta assim: para cultivar o levain, o extrato de malte pode ser utilizado em que proporção? Acho que sou eu. Pode utilizar. Desculpe, gente, eu peguei uma caramela porque estou com a garganta um pouco doente hoje. Pode utilizar, ele vai trazer algumas notas
torradas, né, na fermentação natural. Lembrando que para caracterizar, aí também teria que entrar dar uma aula aí de química, mas é importante entender que os micro-organismos que estão dentro da fermentação natural, eles utilizam uma certa matriz para eles produzirem os produtos que eles precisam. Então, o extrato de malte, por ele ser um produto que já passa ou já vem de uma estabilização, às vezes não é que traz uns benefícios na fermentação, mas depende do extrato que você utiliza, ele pode fazer com que o equilíbrio da fermentação natural vá em uma direção ou em outra. Porque eu acho muito difícil você fazer uma fermentação natural só com extrato de malte. Acho que sempre vai ter que colocar farinha. A proporção, acho que não existe uma regra, depende do que você quiser. Normalmente são porcentagens baixas, porque é isso, você só quer dar esse ingrediente ajuda você a dar um twist no produto, não a você, ou seja, você não vai fermentar o extrato de malte. Espero que tenha respondido. Ok. Obrigada, Elisete, pela resposta. Bom, pessoal, a gente vai encerrando aqui o nosso webinar, né? Agradecer ao time da Apuratos aí por ter trazido essa apresentação, né? Tanto o Irones, o Damiano e a Elisete. As dúvidas que vocês tiverem a mais, vocês podem mandar aí no nosso e-mail marketing, que eu deixei aqui no chat, tá? É o mkt.vogler@vogler.com.br. Pode mandar suas perguntas para nós, que a gente encaminha para o nosso time comercial, que vai estar à disposição para responder vocês. Tá bom? Obrigada pela presença de todos e a gente se vê numa próxima. Tchau, tchau.